Bíblia diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Irmão, a Bíblia diz que sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos, sobre todas as áreas, se existe algo que você precisa priorizar para proteger, é o seu coração. Se a Bíblia diz que o centro das nossas emoções é a parte mais sensível da nossa jornada de fé, a gente precisa gastar mais tempo com autoconhecimento e renovação da nossa mente do que qualquer outra coisa, porque se os meus pensamentos e a minha mente e a minha mentalidade não estiverem alinhadas, redimidas, não adianta o quanto de Deus eu quero viver, não adianta o quanto de avivamento eu quero experimentar, porque a jornada não tem a ver com querer. Quantas pessoas querem viver promessas e não vivem? Quantas pessoas querem viver milagres e não vivem? Guarda isso, irmão. Teu romper não está ligado ao teu desejo. Teu romper está ligado ao teu posicionamento. Eu desejo ser salvo. Então confessa Jesus com a tua boca. Confessa Ele como teu único e suficiente Salvador. Creia que Ele ressuscitou dos mortos. Mergulha nas águas do batismo. A Bíblia diz que isso é o caminho que leva à salvação. Não, eu desejo ser salvo, mas eu não quero me posicionar em relação a isso. Então é só desejo, é só vontade. E se tem uma coisa que a gente aprendeu com os nossos pais na nossa criação, quando a gente era mimado, é que vontade passa. Quantas vezes eu queria alguma coisa, eu esperneava, minha mãe falava assim: vontade passa. O que vai mudar a nossa história, irmão, não são os desejos que a gente tem, mas são os posicionamentos que a gente tem. Alguém está comigo? Diga amém. Então na semana passada eu comecei a falar sobre isso, sobre o centro das nossas emoções. E hoje eu quero falar sobre pureza. Mateus 5, 8 é um trecho que está dentro, ele está inserido no Sermão da Montanha. Jesus ele tá falando sobre fundamentos do seu reino. Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, ou seja, quem cumprir esses princípios vai ser bem-aventurado. Bem-aventurança significa aqueles que são abençoados ou felizes, bem-sucedidos. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Vamos declarar isso junto? Vamos ler isso junto? Diga: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Irmão, isso aqui é muito sério. Primeiro, a Bíblia ela me ensina que sobre tudo que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar o centro das minhas emoções, porque é de lá que procedem as fontes de vida. Agora Jesus, no Sermão da Montanha, ele está dizendo que a pureza do meu coração, ou seja, a pureza das minhas emoções, a pureza das minhas vontades, a pureza das minhas motivações, são o que me dão acesso a ver a Deus. Algumas linhas teológicas acreditam que quando a palavra diz que a pureza de coração te permite ver a Deus, é você poder ver de forma literal. Outros acreditam que ver a Deus diz respeito a gente ter uma clareza maior a respeito da sua presença, dos seus desígnios, como Ele se move. Outros acreditam que isso diz respeito a uma promessa futura. Outros acreditam que isso diz respeito não só a uma promessa futura, como uma promessa também para os dias presentes. Irmão, a verdade é que, independente da variação que algumas linhas teológicas possam ter a respeito desse tema, todos nós entendemos e cremos que a pureza do nosso coração nos dá acesso a ver a Deus. Alguém quer ver ao Senhor aqui nessa manhã? Diga amém. Então como que eu posso ver? Como que eu posso discerni-lo, enxergá-lo? Como que eu posso senti-lo, experimentá-lo? Eu preciso ter um coração puro. A origem da palavra pureza vem do latim puritas, puros, puro, que tem origem no grego pi, que significa fogo, ou seja, limpo pelo fogo. Tudo que é puro foi purificado pelo fogo. Tudo que é puro, ele permaneceu a despeito de tudo que foi consumido ao seu redor. Quando a Bíblia fala sobre pureza, é interessante porque ela fala em algum momento da Bíblia, ela fala sobre um altar e coisas que são vulneráveis, coisas que são temporárias, elas são consumidas pelo fogo de Deus, mas aquilo que é eterno, ele é cada vez mais purificado.
E a verdade, irmão, que assim são as nossas emoções e assim são as nossas intenções. Aquilo que era fútil passa, aquilo que era temporário passa, mas aquilo que é eterno, isso é cada vez mais purificado. As nossas intenções, se são puras, se tornam cada vez mais puras. O nosso coração, se é puro, se torna cada vez mais puro. Se a nossa visão, ela é pura, ela se torna cada vez mais pura. É por isso que caminhar com Deus necessariamente exige de nós uma jornada de santificação. Caminhar com Jesus deve me tornar mais parecido com Ele. Caminhar com Jesus deve fazer com que a minha mente seja mais parecida com a mente dele. A gente falou sobre isso semana passada. Mente de Cristo. A Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo. Pensa como Deus pensa, fala como Deus fala. Alguém está comigo? Diga amém. Então existem 3 pilares fundamentais a gente viver uma pureza de coração. O primeiro deles é o arrependimento. Só há avivamento onde há arrependimento. O arrependimento é quando caímos em si a respeito de quem a gente se tornou, a gente se noja disso, e a gente abre mão disso, a gente repele isso, e aí então a gente está pronto para que possa nascer em nós quem Deus sempre quis que a gente fosse. O arrependimento é quando o André é impulsivo, começa a ter nojo da impulsividade, ele começa a buscar a mansidão. O arrependimento é quando o André é avarento, que tem uma mentalidade de escassez, começa a ter vergonha dessa mentalidade, ele começa a buscar a abundância. O avivamento, ele acontece quando a gente se arrepende de quem a gente se tornou, e aí então começa a nascer quem Deus sempre quis que a gente fosse. O arrependimento gera mudança. O arrependimento muda a rota. O arrependimento me faz ser diferente, sentir diferente, pensar diferente, me mover diferente. Alguém está comigo? Diga amém. Segundo pilar para que eu possa viver pureza de coração é a renovação da mente. Fala comigo, arrependimento e renovação da minha mente. Uma mente renovada não pensa mais a respeito de alguns temas como pensava antes. Uma mente renovada, ela abre mão das suas opiniões, ela começa a se mover por fundamentos. Guarda isso, irmão. Quando te pedirem opiniões, dê fundamentos. Pastor, o que você acha sobre essa questão da agenda LGBT? Bom, eu não acho nada, mas a Bíblia diz. Pastor, o que você acha em relação à criação de filhos? Eu não acho nada, mas a Bíblia diz. Pastor, o que você acha em relação à salvação? Eu não acho nada, mas a Bíblia diz. Porque ninguém que está aqui está debaixo do conjunto de opiniões do André. Todo mundo que está aqui está debaixo do governo da palavra. Existem fundamentos, existem princípios. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Vamos, me ajuda a avivar quem está do seu lado. Pode ter alguém do seu lado distraído. Começa a queimar, irmão. Aleluia. Aleluia. A Bíblia não é um conjunto de opiniões. O que são agrupamento de opiniões? São ideologias. Se você quiser seguir uma ideologia, isso é a ideia de alguém, ideais de alguém, a proposta de alguém, a agenda de alguém. A filosofia é a arte do pensar, ela é cercada de pensamentos e opiniões de homens, grandes pensadores, homens inteligentes e sábios inclusive. Mas nenhum deles voltou da morte, nenhum deles estabeleceu princípios eternos, nenhum deles fala a respeito de promessas de vida eterna. Então médicos e cientistas estabelecem teses, filósofos estabelecem linhas de pensamento, mas a palavra estabelece fundamentos eternos. A Bíblia diz: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então o que é renovação de mente? Não é a gente voltar para casa todo domingo com novas opiniões que a gente ouviu de alguém. Isso você sai de uma palestra. A gente sai de uma palestra com opiniões de alguém. Você sai de um mastermind com opiniões de alguém. Você sai de uma sessão de autoajuda com opiniões de alguém. Olha, eu vou falar como eu toco meus negócios. Olha, eu vou falar como eu penso finanças. Olha, eu vou falar. Isso é um conjunto de opiniões. Mas do Evangelho a gente precisa extrair fundamentos. Então como eu mantenho a pureza do meu coração? Fala comigo. Arrependimento, renovação da minha mente e santidade. Sem santidade a gente não consegue se aproximar de Deus. Sem santidade a gente não consegue viver a plenitude da vontade de Deus.
Pastor, então preciso me limpar para depois eu correr até Jesus. Não, isso é o que a religião ensinou por muito tempo. Primeiro você se limpa, depois você acessa. Na verdade o evangelho é o contrário, porque você acessou a graça, então a graça vai tornar você limpo, santificado, justificado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos feitos santos, inculpáveis, livres de toda acusação. Aleluia! Mas a partir do momento em que a vida de Deus habita em mim, ela precisa se expressar. E como que a vida de Deus se expressa? Através de uma conduta diferente. Paulo chega ao ponto de dizer, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas por conta disso pecaremos mais, para que a graça superabunde ainda mais. Ele diz, de forma alguma. Em outro momento a Bíblia diz, quando nós éramos escravos do pecado, nós estávamos livres da justiça, mas agora que fomos comprados pelo sangue de Jesus, somos escravos da justiça e governamos sobre o pecado. Então como que eu vivo a pureza do meu coração? O centro das minhas emoções. Irmão, guarda isso. Quando a Bíblia fala sobre coração, ele está dizendo do centro das emoções. O centro é onde libera, é onde mantém, onde sustenta, é onde define tudo que você sente, tudo que você pensa e por consequência como a gente age, como a gente se move, as nossas reações, as nossas motivações. Tudo isso está diretamente ligado ao centro das nossas emoções. A Bíblia está dizendo que se o centro das nossas emoções for puro, nós veremos a Deus. A Bíblia está dizendo que sobre tudo que a gente deve guardar, a gente precisa guardar esse lugar, porque é dele que provém as fontes de vida. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Então você que pode, abre comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículo 16. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que fala sobre renovo. Quantos querem ser renovados por Deus? Diga, eu quero. Deus falou muito ao meu coração a respeito de renovo, e eu creio que existem pessoas aqui que precisam ser renovadas. Sabe, a boa notícia é que Deus é maior interessado em fazer isso. Amém? E aí quando eu cheguei aqui, o Marlon falou, eu perguntei, mano, e aí, como é que foi o primeiro culto? Ele falou, cara, foi maravilhoso, foi incrível. E o pastor pregou sobre renovo. Eu falei, então existe algo em Deus que vai ser gerado aqui hoje. Amém? 2 Coríntios 4, 16 até o 18, você que achou, acompanha comigo aqui. Diz, por isso não desanimamos, porque embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Sabe o que eu acho incrível em 2 Coríntios 4,16? O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, tudo aquilo que você enfrenta de tribulação, de dificuldade, circunstâncias, tudo isso é leve e momentâneo. Talvez alguns de nós, se a gente pudesse falar para Paulo e se encontrar com ele hoje, a gente diria, Paulo, você está dizendo isso, mas você não sabe o que eu enfrento. Você não tem ideia das dificuldades que eu passo na minha casa. Você não sabe como é que está o meu casamento. Você não sabe o que eu tenho enfrentado com os meus filhos. Agora, é interessante que o mesmo homem que declarou isso foi um dos maiores homens até hoje a terem revelações a respeito do Evangelho e do Reino de Deus. Mas ele morreu sozinho. Se a gente fosse analisar hoje sobre a nossa ótica, a caminhada de Paulo, a gente diria que Paulo não teve sucesso. Agora a grande questão é, segundo aos olhos de quem Paulo não foi bem sucedido? Se a gente for analisar tudo aquilo que a gente tem buscado hoje em Deus,
muitas coisas que a gente tem passado, a gente entenderia de que Deus não está com a gente, porque muitas vezes nós temos o entendimento que Deus é bom ou ruim, dependendo das circunstâncias que nós estamos passando. Quantos estão entendendo isso? Se eu estou vivendo um momento bom, Deus é maravilhoso. Se eu estou vivendo um momento de crise, Deus, onde é que você está? Na verdade, Deus, Ele continua sendo Deus, apesar daquilo que eu passo, porque como o que Paulo declara em 2 Coríntios, tudo que eu passo é leve e momentâneo, se comparado àquilo que está por vir. Ei, eu não sei o que você tem passado, mas a palavra de renovo que eu vim compartilhar com você é que aquilo que está sendo gerado em Deus para a tua vida é infinitamente maior do que os seus olhos têm visto. Paulo declara, olha, não se pode comparar, porque interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, e os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos então os olhos não naquilo que se vê. Você pode declarar isso? Diga, os meus olhos não estão naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório. Você pode declarar isso mais uma vez? Diga, o que eu vejo é transitório. O que me cerca vai passar, mas aquilo que Deus está fazendo permanece para sempre. Você quer saber aquilo que Deus tem gerado na tua vida? Alguns jovens me procuram às vezes e falam, pastor, eu quero saber quando algo é de Deus e quando não é. Muito simples, aquilo que é gerado em Deus, ele permanece. A palavra de Deus tem uma passagem que eu sou apaixonada por ela. Jesus ele começa a falar a respeito de dois homens que constroem uma casa, e ele fala, olha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem que constrói uma casa sobre a terra. E aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Quantos aqui já ouviram essa passagem? Agora, o que eu acho interessante é que a palavra diz que os ventos fortes, as tempestades e as chuvas vieram sobre as duas casas. Outra coisa que me chama a atenção é que Jesus ele diz que aquele que constrói sem os fundamentos sobre a terra, ele conclui a sua casa também. Ambos concluíram o que estavam fazendo. Ei, sabe o que isso me ensina? Nem tudo que dá certo é certo. Eu creio que o homem que constrói a sua casa sobre a terra, ele até termina mais rápido do que aquele que constrói sobre a rocha, porque ele não perdeu tempo fazendo os fundamentos. Quantos estão entendendo? O homem que construiu sobre a terra, talvez ele tenha olhado para aquele construído sobre a rocha e ele tenha terminado antes. Eu acredito que ele até gastou menos. Ei, concluir um projeto que você deseja não significa que Deus está nele, porque a questão não é se a gente consegue experimentar coisas novas, a questão é quanto tempo elas duram. O que Deus está dizendo para nós é, ei, mantenha os olhos não naquilo que se vê, porque toda a tua conquista material, se não estiver em mim, ela passa. Mantenha os seus olhos não naquilo que se vê, porque toda crise que pode estar sendo gerada dentro da tua casa, eu dou uma palavra e ela cessa. Mantenha os seus olhos não naquilo que se vê, porque todo problema que você pode estar enfrentando hoje, daqui a algum tempo, é só um testemunho daquilo que eu fiz. O que Jesus está convidando é o seguinte: construa a tua história sobre a minha palavra, ou seja, construa a tua história sobre a rocha, porque momentos difíceis vêm, as circunstâncias vêm, mas aquilo que eu faço permanece para sempre. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Aquilo que eu faço permanece para sempre. Sabe, essa mensagem que eu quero compartilhar hoje fala a respeito de renovo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que renovar, se você chegou no momento em que você precisa ser renovado, eu quero te dar um conselho: não tente fazer de novo da mesma forma que você sempre fez. Sabe, tem uma frase de Einstein que me chama a atenção. Ele diz que loucura é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você deseja que 2017 seja o melhor ano da sua vida, você precisa mais do que apenas uma declaração. Você precisa ter atitudes de fé que caminhem junto com ela. Você precisa vir aqui e declarar: 2017, eu creio, já é o melhor ano da minha vida. Mas caminhando com essa declaração, você precisa ter atitudes de fé. Você quer ser renovado hoje? Quantos querem?
Então o meu conselho é, agora que Deus te dá uma nova chance, faça tudo de acordo com a vontade dEle, porque aquilo que Ele faz permanece para sempre. Tem outra coisa que me chama a atenção, se eu não me engano, está lá em Romanos 8, que fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E logo depois, no versículo 31, ele diz: e se Deus é por nós, quem será contra nós? Você quer uma receita para que tudo aquilo que você faz permaneça de pé? Eu vou te dar uma direção, é só você deixar Deus agir por você, porque aquilo que Ele faz permanece para sempre. Quantos estão entendendo isso? Então eu quero começar essa mensagem de hoje falando sobre renovo, e eu creio que pessoas vão sair daqui completamente renovadas por Deus. Sabe, tem uma frase de Agostinho que me chama muita atenção, olha só que incrível isso. Agostinho, ele disse: eu já li em Platão, em Sócrates e outros filósofos algumas palavras sábias, mas eu nunca li em nenhum deles: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O que Agostinho está dizendo é que o Evangelho não é uma boa ideia. O Evangelho não fala a respeito dos nossos pensamentos. O Evangelho fala a respeito do poder de Deus para transformar toda a nossa história. Ele está dizendo: olha, eu já vi grandes pensadores falando coisas muito sábias, mas eu nunca vi nenhum pensador poder declarar: vinde a mim, você que está cansado, porque eu te aliviarei. A boa notícia é que aquele que pode aliviar toda a tua carga, aquele que pode renovar teu coração, aquele que pode renovar tuas forças, a tua expectativa, as tuas esperanças, Ele já está aqui, Ele deseja fazer isso. A palavra de Deus diz que da parte dEle, para todas as promessas que Ele nos fez, nós já temos o sim e o amém. Você sabia que tem pessoas que têm promessas de Deus, mas vivem como se estivessem aguardando Deus desejar fazer, sabe? Aquilo que Deus te prometeu, na mesma hora em que Ele declarou, Ele já desejou fazer. Ele só está esperando você estar preparado para receber. Pastor, eu tenho tantas promessas de Deus e elas não se cumpriram. Deus está aguardando e Ele está mais ansioso do que você para cumprir. Amém? Glória a Deus. Sabe, o Evangelho é o poder de Deus para gerar transformação em nós. E é sobre esse poder que eu quero falar hoje. É muito comum em todo início de ano a gente ter expectativas sobre renovar. É muito comum no início do ano a gente desejar renovar o nosso casamento, a gente renovar a nossa casa, a gente renovar os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas sabe, eu percebi que às vezes a gente tem uma visão equivocada a respeito de renovar. Às vezes a gente entende que renovar é jogar tudo fora e começar do zero. Você sabia que tem algumas pessoas que têm jogado o casamento no lixo porque parece que não deu certo? Tem pessoas que têm jogado relacionamentos no lixo porque algumas coisas não estão dando certo. Isso é reflexo da nossa geração. A nossa geração trata algumas coisas como se fossem descartáveis. Relacionamentos hoje são descartáveis, casamento hoje tem se tornado descartável para muitos. Você sabia que até o pastoreio para alguns tem se tornado descartável? Se eu não gosto da palavra do pastor, eu vou embora e procuro uma igreja que eu goste mais. Se o pastor não tem mais tanto tempo para mim, eu vou trocar de igreja e vou procurar alguém que goste mais ou que me dê mais tempo. Preste atenção. O que eu vim declarar é que renovo da parte de Deus não significa jogar tudo fora. Você não vai precisar abrir mão da tua família. Deus vai fazer algo novo na tua casa. Você não vai jogar fora o teu chamado. Deus vai renovar você com aquilo que Ele sempre te chamou para fazer. Vocês estão entendendo? Você não precisa abrir mão dos sonhos que Deus te deu. Ele vai gerar algo novo naquilo que Ele sempre te prometeu que ia cumprir. Pastor, eu quero viver algo novo, eu quero ser renovado. Então mantenha firme aquilo que Ele te prometeu, e Ele vai fazer algo novo aonde você está. Você não precisa sair de lugar, você não precisa mudar de trabalho, a não ser que Deus te dê uma direção para isso. Você não precisa fugir dos problemas, você não precisa fugir da crise. Sabe, eu tenho visto alguns jovens que, quando algo começa a dar errado, eles tentam pular para um outro projeto, e para um outro, e para o outro. Preste atenção. Jesus, em todo o tempo que Ele caminhou, Ele não fugiu dos problemas. Pelo contrário, quando os problemas vinham diante dele, Ele declarava uma palavra, e aquilo que era ruim se tornava bom. Quantos estão entendendo isso? Sabe, eu creio que uma palavra de Deus é capaz de mudar toda a tua história.
Uma palavra de Deus foi capaz de ressuscitar Lázaro. Uma palavra de Deus foi capaz de tornar um cego de nascença agora enxergar. Uma palavra de Deus através de Jesus mudou toda a história de quem caminhava ao lado dele. Sabe qual é a boa notícia? A mesma palavra que ele liberou naquela época continua viva hoje, vai mudar você também. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre 2 pontos capazes de mudar completamente o meu ano de 2017. Sabe, eu estava procurando para compartilhar com vocês o significado de renovo. Eu achei um significado interessante. Renovo significa um galho novo que brota do topo de uma árvore recém-cortada e dá origem a uma nova árvore. Renovo é um galho novo que nasce em meio a algo que acabou de ser cortado. Vou falar para a galera desse lado que eu vi, sabe? Renovo é algo novo que nasce em meio a uma árvore que acabou de ser cortada. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, preste atenção, Ele é a videira verdadeira e nós estamos enxertados nele. Sabe o que eu vim declarar? Não importa o que você passou, enquanto você se mantiver nele, você vai continuar frutificando. Pastor, 2016 foi traumatizante para mim, então se prepara, porque onde houve corte, agora há renovo de Deus. Você pode aplaudir a Ele por isso? Glória a Deus. Aonde há crise, é onde Deus se manifesta. Ei, a gente precisa entender. Sabe, às vezes a gente esquece como Deus se relacionou durante todo o tempo através da história. Você sabe onde o Deus do impossível se revela? Em meio a impossibilidades. Às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, a gente quer que Ele se revele em meio às nossas vontades. Não é assim que funciona. O Deus do impossível, Ele vai se revelar para você quando tudo diz que não. Aí Ele entra na história e Ele muda completamente ela. Sabe, eu passei por momentos na minha vida que eu não desejei ter passado, mas em meio àqueles momentos Deus se revelou para mim como alguém que poderia fazer infinitamente mais do que eu imaginava. Sabe o que essas experiências trazem para a gente? Uma porção maior de fé. Quando alguns problemas hoje tentam se levantar, eu sei o Deus que veio comigo nas batalhas anteriores, eu sei que Ele vai continuar vencendo todas elas. Eu tenho um pai que é maravilhoso, e eu sempre compartilho aqui coisas que eu já vivi com meu pai. Eu sou apaixonado pelo meu pai, e ele é muito humilde, ele é muito carinhoso. Os jovens aqui conhecem ele, são apaixonados por ele também. E ele costuma dizer: meu filho é o meu pastor. Eu tenho tanto prazer de pedir conselho para André, porque durante o tempo que a gente era sócio, eu passei por tantas crises, e André parecia que ele ficava sempre inabalável. Só que hoje eu posso compartilhar com eles coisas que ele não via antes. Já teve momentos em que dentro do escritório eu me tranquei no banheiro e eu chorei. Já teve momentos que dentro do escritório, no meio do dia de trabalho, eu entrei dentro do banheiro, me tranquei e eu clamei. As pessoas ao seu redor às vezes vão olhar para você e não vão imaginar aquilo que você está passando. É porque na verdade você não precisa que tenham pena de você. Você sabe quem te mantém de pé e quem vai cumprir as promessas ao teu redor. Você está com o rosto um pouco inchado? Quem foi? Não, eu estou alegre. Tem algo novo de Deus sendo gerado. Sabe, o corte pode até estar doendo, mas você crê que existe algo novo sendo gerado no lugar. Aonde houve vergonha, agora Deus traz para nós dupla honra. Aonde houve crise, agora Deus traz para nós honra, unção, crescimento, romper. É assim que Deus faz. Eu me lembro inúmeras vezes trancado no banheiro daquele escritório, chorando por dentro, dificuldades na minha casa, dificuldades financeiras. Eu já passei por dificuldades que você não tem nem noção. Eu já passei por crises dentro da minha casa de saúde que você não tem ideia. Mas sabe, eu olho para trás e vejo o Deus que me sustentou naquela época. Quem é capaz de deter quando Deus age a meu favor? A gente precisa crer nisso. Pastora Vânia, ela fala algo que me chama muita atenção. Às vezes algumas pessoas vão pedir bolsa do Carisma ou desconto, e ela fala algo interessante. Ela pergunta assim: meu filho, se eu te falar que eu vou te dar um desconto até o final do ano, você acredita na minha palavra? Aí o aluno fala: claro, pastor. Meu filho, se eu falar que eu vou pagar todo o Carisma para você, você acredita na minha palavra? Claro, pastor.
Então por que você acredita naquilo que eu falo, mas muitas vezes você não acredita naquilo que o próprio Deus fala? O seu Deus já declarou que vai suprir todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Sabe, às vezes a gente dá mais atenção ao que outros falam do que o próprio Deus nos fala. Eu não sei se você já teve momentos assim, eu já tive momentos na minha caminhada com Deus que a preocupação com o que os outros falavam a meu respeito era maior do que o que Deus pensava a meu respeito. Sabe qual é o problema de viver assim? É que enquanto a gente está recebendo aceitação, está tudo bem. Mas se a aceitação parar, a gente para no meio do caminho com ela. Sabe, o pastor Drummond, ele fala algo que mexeu demais comigo, eu quero compartilhar com vocês. Se não é a aceitação que te mantém de pé, não é também a rejeição que vai te paralisar. Ei, se não são as pessoas ao teu redor que te colocaram aonde você está hoje e te deram a família que você tem, não são elas que têm poder para mudar a tua história. Se não é a opinião de quem te cerca ou trabalha contigo, que gerou você desde antes de todas as coisas, não são eles os únicos capazes de mudar toda a tua história. Ei, preste atenção no que eu estou falando. A gente tem que entender quem nós somos em Deus e o amor que Ele tem por nós. A palavra de Deus diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o único filho que Ele tinha, para que agora todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A palavra dele também diz que se Ele deu o seu único filho, não nos dará também juntamente com Ele todas as coisas? Sabe, se eu creio que Deus ele foi capaz de entregar o seu filho por mim, eu creio que Ele não vai deixar de fazer nada a meu favor. Quantos estão entendendo isso? Não se limite àquilo que outros falam a teu respeito. Eles não te conheciam antes de Deus te gerar. Não se limite ao que as pessoas têm falado sobre a tua família. Eles não conheceram a tua família antes de Deus gerá-la. Não se limite à opinião dos outros. A opinião deles é passageira, mas aquilo que Deus tem para você permanece para sempre. Sabe, eu tenho compartilhado sobre algo que Deus tem falado demais comigo. Eu falei domingo passado sobre as promessas que já estão em nós. Você pode declarar isso comigo? Diga: a promessa está em mim. Alguns domingos atrás eu compartilhei sobre aquilo que é real dentro de mim vai mudar a realidade ao meu redor. Eu creio que muitos não estavam aqui, mas eu compartilhei uma palavra que fala a respeito de Jesus no meio de uma tempestade. Essa passagem é muito conhecida. Jesus ele está no meio de uma tempestade enquanto está todo mundo desesperado, ele está dormindo. Os discípulos então vão lá, chamam ele, acordam ele desesperados, perguntam: mestre, você não está preocupado que a gente vai morrer? E só para resumir, Jesus ele levanta e ele dá uma ordem, se aquieta e cessa toda a tempestade e todo o vento impetuoso. Ei, acompanha comigo aqui, olha só que poderoso. Sabe o que eu aprendo com Deus? O que Jesus fez foi muito mais do que dar uma ordem ao mar e aos ventos. O que Jesus fez foi declarar que as realidades que já existiam dentro dele mudassem as realidades ao seu redor. Os discípulos estavam com medo. Sabe qual era a realidade que havia dentro de Jesus? Paz. A tempestade veio, o que existe dentro dele? Paz. Ei, acompanha comigo, isso vai ser libertador. Eu creio que vida de Deus vai fluir em você. Creia e retenha essa palavra. Alguns discípulos com medo da morte, alguns até questionando Jesus. Eu não sei se você já passou por momentos assim, em que a gente vira para Deus e pergunta: Deus, será que você não está vendo o que eu estou passando? Você não está vendo a minha situação? Você não se preocupa comigo? Olha que contraditório. Se ele respondesse, ele diria: como assim? Eu dei o meu único filho no teu lugar para que você não pereça. É você que precisa confiar na minha palavra. Eu já te falei o que eu tenho a teu respeito. Eu tenho promessas para você. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para que eu e você receba o fim que deseja. Como assim? Como assim? Deus, a minha esposa me traiu. Pai, meu filho está drogado. Pai, minha empresa quebrou. Você não está olhando para mim, filho, você não está entendendo. Não fixe os seus olhos naquilo que é visível, porque aquilo que é visível é transitório, mas aquilo que você não vê permanece para sempre. Olha isso, cara, que libertador. Jesus está no meio de uma tempestade. Você pode declarar isso? Diga: Jesus
está no meio de uma tempestade. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que tinha ao redor dele? Pode responder. O que tinha ao redor de Jesus? O que estava acontecendo ao redor dele? Tinha uma tempestade. O que era visível aos olhos daqueles homens? Agora, por que Jesus estava tranquilo? Porque ele não se move por aquilo que ele vê, ele se move por aquilo que ele crê. A palavra de Deus dizia a respeito dele que darei ordem aos meus anjos a seu favor, para que você nem sequer tropece em pedra alguma. Ei, você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Você é o Filho de Deus, aquele que vai retirar o pecado do mundo. Sabe por que Jesus estava tranquilo? Porque ele sabia qual era o projeto de Deus para ele. Então ele sabia: ainda não se cumpriu, eu não vou morrer. Ainda não se cumpriu o que Deus declarou, não chegou a minha hora. Ei, entenda isso. Ainda não se cumpriu as promessas do meu Pai. Não vai ser aqui que eu vou morrer, porque eu vou vencer o inferno e a morte, e eu vou dar vida para todo aquele que crer em mim. Não vai ser no meio de uma tempestade, porque vai se cumprir a promessa do meu Pai, que disse que maldito é aquele colocado sobre o madeiro. Jesus sabia que para que a promessa se cumprisse, era necessário que ele morresse numa cruz. Ei, acompanha comigo, cara. Ele sabia que ele morreria numa cruz, amém? Ele estava no meio do barco. Existia alguma cruz ali? Então não é chegada a minha hora. Sabe por que Jesus tinha certeza que não era chegada a hora? Porque ele tinha intimidade com Deus e sabia o que tinha preparado para ele. Sabe por que às vezes a gente tem crises, medo e ansiedade? Porque a gente não para ouvir o que Deus está falando. Então quando a gente vê algo na nossa frente, eu não sei se eu vou conseguir ultrapassar, eu não sei se eu vou conseguir romper, eu não sei se eu vou conseguir. Ei, preste atenção: se você ouvir do próprio Deus o que Ele tem para você, você sabe que Ele está te esperando do outro lado desse obstáculo. Ele está te esperando do outro lado dessa crise, Ele está te esperando do outro lado dessas circunstâncias, porque Ele te prometeu até onde vai te levar. Então você descansa na certeza de que Ele vai cumprir. Quando estão entendendo isso, digam glória a Deus. Sabe outra coisa que eu aprendo com essa passagem? Jesus, ele não diz para o mar se acalmar e para o vento se aquietar à toa. O que ele está fazendo é muito mais poderoso que isso. É maravilhosa a palavra de Deus. A gente precisa ter mais prazer nela, porque ela ensina para a gente pelo que o coração de Deus se move. Amém? Entender a sua palavra é entender o que move o coração dele. Olha só que incrível isso. O que Jesus fez na verdade foi pegar uma realidade que havia dentro dele e transformar as realidades ao seu redor. Ei, o que havia dentro dele, paz. O que havia ao redor dele, tempestade. Você pode declarar isso? O que havia dentro dele, paz. O que havia ao redor dele, tempestade. Agora quando Jesus ele declara: se acalma a tempestade, cessa toda a tempestade, se acalma vento, se aquieta. Sabe o que acontece? A paz que havia dentro dele gerou paz ao redor dele. Eu compartilhei também sobre Paulo e Silas na prisão, e eu quero compartilhar porque muitos não estavam aqui. Paulo e Silas estão na prisão e a palavra diz que eles estavam lá acorrentados. E eles começam então a louvar a Deus. Quantos aqui já conhecem essa passagem? Sabe, eu não sei você, mas para mim louvor é sinal de adoração e alegria. Ninguém que está cativo consegue louvar com alegria. Eles não estavam com um louvor de choro, eles estavam com um louvor de júbilo. Eles estavam alegres. Agora, como é possível alguém que está acorrentado ter alegria? É porque ao redor deles eles estavam presos. Você pode declarar isso? Ao redor deles, grades. Diga: ao redor deles, cadeias. Diga: ao redor deles, guardas. Mas dentro deles, liberdade. Glória a Deus. Eu não sei o que está ao teu redor, mas eu vim declarar que aquele que crer em Jesus, a palavra dele diz que do seu interior fluirão rios de água viva.
Ei, aquele que crê nele não se move mais por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Dentro de você há uma paz que excede todo entendimento. Dentro de você há a vida de Deus. Dentro de você há a liberdade capaz de romper todas as cadeias. Dentro de você há promessas que vão se cumprir. Tudo isso está dentro de você. Sabe, alguns talvez me perguntariam: pastor, por que você tem falado tanto sobre aquilo que está no nosso interior? Você falou sobre as promessas que estão dentro de nós. Você falou sobre as realidades que estão dentro de nós. Hoje eu quero falar sobre o renovo e aquilo que já está dentro de você. Sabe por quê? É porque eu creio que no nosso interior é que tudo acontece. Quando Deus entrar na tua história, mudar o teu interior, tudo ao teu redor vai ser transformado também. Quando Deus mudar toda a tua certeza, as tuas razões, os teus sonhos, os teus projetos, quando Deus retirar todo o medo, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a mentira do inferno, quando Deus retirar do teu coração toda a preocupação com toda a palavra contrária lançada sobre você, sobre a tua casa, sabe, vai estar tudo tão limpo e vazio, que Ele vai dizer: agora eu posso entrar e encher com a minha vida. Você quer ser cheio da vida de Deus? Entenda, Ele não ocupa o mesmo lugar que tristeza, morte e doenças. Quando Ele entra, elas têm que sair. Quando Ele entra, elas têm que sair. Eu já estou quase finalizando. A galera da banda tá completa. Tem mais 10 minutinhos? Tá de boa? Vem comigo então, vem comigo. Eu tenho mais 10 minutos, amém? Eu quero falar sobre algo que vai transformar a tua história em 2017. E esse renovo depende de você renovar a tua visão. Você pode declarar isso? Diga: eu preciso renovar a minha visão. E eu preciso renovar o meu posicionamento. Abra por favor em 2 Reis 6:8. Eu quero compartilhar algo contigo. 2 Reis 6:8. Reis 6:8. E eu quero encher o teu coração de fé a respeito do que Deus vai fazer esse ano na tua vida. Pastor, mas é só em 2017? Não, 2017 só está começando. Depois vem 2018, 2019. Amém? Acompanha comigo até o versículo 18. Olha só que incrível. Olha, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois dele se reunir com os seus conselheiros, ele disse: eu montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus, diga, o homem de Deus, mandava uma mensagem ao rei de Israel dizendo: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Só para você entender, existia um povo que estava lutando contra Israel. E aí quando o rei dizia: olha, nós vamos atacar Israel tal noite, em tal lugar, sabe o que acontecia? Deus falava com o profeta, e o profeta dizia: olha, eles vão nos atacar aqui e nesse dia. Sabe, quando a gente ouve a voz de Deus, Ele nos diz até aonde ir, o que não fazer, com quem se conectar, que portas entrar, que portas não abrir. Deus, Ele dá a direção. Olha só que incrível. E aí continua comigo, versículo 10, diz assim: então o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, e assim que vai ficar o inimigo, ele vai ficar furioso, mas o problema é dele, porque a gente continua rompendo. E diz: convocando então todos os seus conselheiros, ele perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu então um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, tem falado para onde nós vamos ou o que nós vamos fazer. Na verdade é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Glória a Deus. Versículo 13 diz: ordenou então ao rei: descubram aonde o homem de Deus está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram então que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Você pode declarar isso? Diga: quando eu me posiciono, o inferno se levanta, mas em Cristo ele vai cair. Olha que maravilhoso. Os conselheiros chegam para o rei e falam: rei, na verdade não é nenhum de nós que está dizendo para onde a gente vai atacar, é um homem de Deus chamado Eliseu. Então o rei reúne os exércitos e diz: olha, agora eu quero que vocês cerquem a cidade de noite.
E talvez assim esteja a vida de alguns aqui. Você olha ao teu redor e parece que cercaram a tua casa. Você olha ao redor e parece que cercaram os teus sonhos. Você olha ao teu redor, parece que cercaram a tua família, a tua empresa. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui, mas o Deus que agiu daquela forma vai agir hoje também. Olha só o que diz: o servo então do homem de Deus, ou seja, um servo de Eliseu, se levanta pela manhã bem cedo, e quando ele sai, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado toda a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Então o profeta respondeu, você pode declarar isso comigo? Diga: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E olha só que incrível, Eliseu então orou e disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Ei, preste atenção. O servo de Eliseu olha e está tudo cercado ao redor deles. Segundo o que os olhos dele podem ver, não tinha como fugir do tamanho daquele exército. Quando Eliseu olha para aquele exército, sabe qual a oração de Eliseu? Primeira oração: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Olha o que Deus fez. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você pode entender? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Cheio de carros. Agora sabe o que é maravilhoso? O servo de Eliseu não conseguia ver os exércitos de Deus ao redor deles. Sabe qual é a boa notícia? Os exércitos inimigos também não. Tem algumas coisas tentando te paralisar, eles não têm ideia, mas existe o Senhor dos exércitos que está à frente de toda a tua batalha. Coloca comigo, por favor, na tela. Olha só, Eliseu então faz a primeira oração: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver. E a segunda oração que ele faz, coloca para mim, por favor. Segunda oração que ele faz: e ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Versículo 18 diz: e quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele então orou: Senhor, fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Sabe o que eu quero declarar? Deus não só vai renovar a tua visão, Deus não só vai abrir os teus olhos para que você possa entender, como Ele vai te deixar invisível em meio a toda cilada do inferno, toda investida do inferno. Eles vão te procurar, não vão te achar. Eles vão procurar a tua casa, você está invisível. Eles vão procurar a tua família, eles não conseguem te procurar. Você pode dizer glória a Deus por isso. Ei, onde é que está a família do André? Eu estava procurando eles, eu não consigo enxergar. Ei, a tua família continua lá, mas o inferno não consegue ver. Deus, Ele vai renovar a tua visão e Ele vai mudar a tua história. Sabe, para finalizar, eu quero declarar que Deus vai não só renovar a tua visão, como Deus vai renovar o teu posicionamento. Você pode declarar isso? Diga: eu vou renovar o meu posicionamento. Você quer viver o melhor ano da tua vida? Eu vou te dar dois caminhos. Em primeiro lugar, a gente precisa ouvir mais. Você pode declarar isso? Diga: eu preciso ouvir a voz de Deus. João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 5:24 diz: eu asseguro que quem ouve a minha palavra, quem ouve o quê? Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, e já chegou, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Ei, quando você ouve a voz de Deus, você sabe o que está no coração dele. Quando você ouve a voz de Deus, você sabe as promessas que ele tem a teu favor. A voz de Deus é poderosa. A palavra de Deus diz que a voz dele é capaz de despedaçar todos os cedros do Líbano. A voz de Deus é capaz de tremer o deserto. A voz de Deus é capaz de tirar todas as coisas. Ele muda a tua situação, ele cria coisas que não existiam, ele retira coisas que te abatem, ele retira coisas que te desanimam. Ei, a voz de Deus tem poder para mudar toda a tua história.
falando dentro de nós. Você pode declarar isso comigo, diga: Pai, os meus ouvidos, os meus olhos, o meu coração estão abertos para entender e aceitar a tua vontade sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém. Sabe, a gente precisa ouvir mais de Deus. Você sabia que Deus continua falando? A gente que precisa falar menos para começar a ouvir o que Ele está falando com a gente. Eu lembrei hoje meditando sobre isso com uma professora que eu tive. Se algum dia você estiver me assistindo pelo YouTube, beijo, amo você. Quase repeti por causa dela, mas hoje entendo. Quando ela foi usada para mim fazer crescer, sabe? Eu tive uma professora que os alunos começavam a fazer bagunça, sabe o que ela fazia? Ela diminuía o tom da voz. A turma fazia então mais bagunça, sabe o que ela fazia? Ela falava ainda mais baixo. E eu achava que louco. Como assim? Está todo mundo gritando, ela está falando mais baixo. É porque ela disse uma vez passada o seguinte: eu não vou me desesperar para compartilhar o que eu tenho com vocês. Quem quiser ouvir, se aproxima. Sabe, às vezes a gente está esperneando, a gente está reclamando, a gente está... Deus, que vida, quantos problemas, Deus, que situação, que crise. Você está falando e Deus, Ele está baixinho falando: se aproxima, eu tenho algo para falar com você. Se aproxima, se aproxima. Deus, mas se acalma, eu tenho algo para falar com você. Quando a gente dá a oportunidade de se aproximar, parar um pouco de falar e ouvir, sabe o que Ele fala no nosso coração? Filho, fica com paz, porque eu tenho para você coisas maiores. Eu tenho para você sonhos maiores, eu tenho para você caminhos melhores. Quantos creem nisso? A segunda coisa que eu quero falar para finalizar essa mensagem é que eu preciso também declarar. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu preciso declarar o que eu vou viver. Sabe, eu preciso em primeiro lugar ouvir o que Deus está falando comigo. Jesus, antes de compartilhar algo, Ele ouviu o que Deus tinha para falar. Jesus, antes de começar o ministério, se recolhe 40 dias em jejum e oração para ouvir o que o Pai tem para falar. Quando Jesus então sai de lá e começa o ministério dele, às vezes a gente quer começar a experimentar milagres sem ouvir o que Deus está falando. Às vezes a gente quer começar a experimentar romper sem ouvir o que Deus está dizendo. Ei, Jesus era o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, mas Ele parava para ouvir o que o Pai tinha para dizer. Em primeiro lugar, eu preciso ouvir. Sabe qual é a segunda coisa que eu preciso fazer? Declarar aquilo que o Pai tem me falado. Mateus 8,5 fala a respeito de um centurião. Você já deve ter ouvido essa palavra, eu não vou me alongar muito. Chega então um centurião, um homem que tinha muito poder diante de Jesus, e fala: Senhor, existe um servo meu doente na minha casa e eu tenho muito carinho por esse servo. Eu preciso que você cure ele. Jesus fica muito solícito e fala: claro, eu vou até lá. Olha só que louco isso. O centurião então diz: não, Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu sou um homem que lida com poder e autoridade. Entenda isso. Aquele centurião ele fala: eu lido com poder e autoridade. E quando eu dou uma ordem no servo meu, eu digo: vai, ele vai. E quando eu digo: vem, ele vem. Jesus, eu sei que você tem autoridade, por isso eu te peço, apenas libera uma palavra e o meu servo será curado. Olha que maravilhoso isso. Ao ouvir isso, Jesus então admirou-se e disse aos que o seguiam: eu digo-lhes a verdade, nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Sabe o que diz em Mateus 8,13? Coloca para mim, por favor. Mateus 8,13 diz: então Jesus disse ao centurião: vá, porque como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. Quantos creem que há poder sobre uma declaração? Você pode então declarar comigo aquilo que você quer viver esse ano. Você pode levantar sua mão mais alto que você puder. Você pode declarar: diga: a minha casa está guardada pelo sangue de Jesus. A minha vida está guardada pelo sangue de Jesus. Diga: eu não vou parar em 2017, mas eu vou romper no melhor ano da minha vida. Diga: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: 2017 já é o melhor ano da minha vida, em
falar sobre alguns princípios que abrem portas. Primeira chave, e eu vou pregar na velocidade 2 do WhatsApp, então me acompanha, não se distraia. A primeira chave que abre portas é a fé. Declara comigo: a fé abre portas. Eu lembro de uma mulher que participou em uma igreja que eu fiz parte alguns anos atrás do curso de pais grávidos, e até aí tudo normal. O que não era normal era o fato dela ser estéril. Um dia a gente descobriu que ela era estéril e ela estava fazendo curso de pais grávidos, e alguém perguntou: mas por que você está fazendo curso se você ainda não pode gerar? Ela falou: porque eu creio que Deus vai fazer um milagre, então eu preciso me preparar para quando o milagre chegar. Alguém que começa a pensar no nome de um bebê mesmo sem poder engravidar é alguém que declarou que confia mais numa promessa do que em um diagnóstico, confia mais em uma palavra do que em algum ruído, meu irmão, porque todo mover sobrenatural de Deus é uma resposta dos céus a uma falta da terra. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? Diga amém. A fé abre portas. O mar se abriu não porque o cajado de Moisés tinha algo especial, mas porque ele creu que o que Deus tinha falado era suficiente para que Deus fizesse o que disse que ia fazer. Então ele pega um pedaço de madeira, e o pedaço de madeira abre o mar. Jesus precisa pagar impostos, então ele fala para Pedro pescar, e quando o peixe chega até eles, da boca deles saiu uma moeda de ouro. Pedro só precisou fazer o que sabia fazer. Jesus fez aquilo que só Deus pode fazer. Várias vezes a gente vê milagres sendo uma expressão dos céus a partir de algo natural e simples da terra. Clama a mim e responder-te-ei. Um homem clamar é algo simples, Deus responder, não. Você tem noção que o Deus que fez todas as coisas responde ao seu clamor? O Deus que chama as estrelas pelo nome, todas elas são enfileiradas. O Deus que fez todas as coisas, estabeleceu os fundamentos da terra, chama você pelo nome, ouve a sua oração, visita a sua família, tem promessas para você, habita dentro de você. Ele é tão grande a ponto de passear em meio às estrelas, mas se faz tão pequeno a ponto de caber dentro de nós. Então ele pega Pedro e, com a habilidade natural que ele tinha, faz o sobrenatural acontecer. Ele pega Moisés e, com o cajado, algo tão simples e natural que ele tinha, ele faz o sobrenatural acontecer. Ele pega Davi com 5 pedrinhas e faz o sobrenatural acontecer. Irmão, uma pedra daquela nas mãos de qualquer um era só uma pedra, mas debaixo de uma palavra de Deus derrubou um gigante que amedrontou todo um exército. Você percebe que é mais fácil tocar um mar do que fazê-lo abrir. Você percebe que é mais fácil pegar um peixe do que fazer uma moeda de ouro brotar da boca dele. Você percebe que é mais fácil separar algumas pedrinhas do que derrubar um gigante. O que Deus está falando para nós todo o tempo é: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Levante suas mãos, declare isso, diga: nesse ano eu vou fazer o fácil. Diga: o impossível Deus faz. A fé abre portas. A fé abre portas de milagres, a fé abre portas de provisão, a fé abre portas de honra. Você precisa de fé para acessar o que Deus tem para você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque precisamos crer que Ele existe. A fé é um pré-requisito básico para que tudo que Deus te prometeu aconteça. Irmão, olha para mim, os seus milagres não estão esperando você estar pronto para eles te encontrarem. Os seus milagres não estão esperando uma liberação para te encontrarem. Os seus milagres só estão esperando você crer que eles existem para que eles se revelem. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra de Deus. Se você crê que esse ano é um ano de romper, você vai viver romper. Se você crê que esse ano é um ano de milagres, você vai viver milagres. Se você crê que esse é um ano de portas abertas, você vai viver portas abertas. Agora, se você não crê em nada, nada vai acontecer. Você precisa crer e não duvidar. Você precisa se levantar e profetizar. Alguém pode levantar suas mãos, pelo amor de Deus, e declarar com autoridade? Diga: eu declaro. Diga: eu declaro. Eu profetizo. 2023 é o ano do maior romper da minha história, em nome de Jesus. Alguém pode celebrar essa palavra? Aleluia! Não se preocupe em como vai ser, confie em quem prometeu. Esquece o como, se agarra ao quem.
Como vai ser? Eu não sei. Como vai se abrir? Eu não sei. Como vai pagar? Eu não sei. Como vai acontecer? Eu não sei. Mas os meus olhos estão fixos naquele que me prometeu. Ele disse que vai fazer, então ele já fez. Ele disse que vai acontecer, então já aconteceu. Segunda chave sobre o ano de portas abertas é que o temor abre portas. Declare comigo, diga: o temor abre portas. Declare isso mais alto, diga: o temor abre portas. Salmos 128:1 diz: como é feliz o homem que teme ao Senhor, aquele que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera na sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você percebe que várias promessas liberadas sobre o homem que teme ao Senhor, elas são uma consequência a um posicionamento. Aquele que teme será feliz e próspero em tudo que fizer. Aquele que teme verá a fidelidade do Senhor em volta da sua mesa. Aquele que teme terá os seus filhos sempre perto de si. Aquele que teme ao Senhor verá a bondade de Deus em tudo que fizer, em todo o tempo. Você vai viver a bondade de Deus em todo o tempo. Deixa eu liberar isso sobre você. Eu declaro em nome de Jesus a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, constrangendo você em amor em todo o tempo. Eu declaro um tempo de temor, a voz de Deus falando mais alto do que todos os ruídos ao nosso redor, a opinião de Deus tendo mais acesso e espaço dentro de nós do que qualquer opinião ao nosso redor, a vontade de Deus guiando a gente mais do que qualquer vontade que a gente carregue. Os planos dele, nós já entendemos, são melhores que os nossos. Os caminhos dele são maiores que os nossos. Declare com autoridade, diga: eu creio que o temor abre portas. A gente olha para a história de Davi. Davi não é um homem que nunca pecou. Pelo contrário, um dos pecados que Davi cometeu, que trouxe tanta desonra para sua casa, eu acredito que talvez 99% de quem está nesse auditório não faria o que ele fez. Porque Davi não só desejou a mulher de alguém, ele matou alguém para ter a sua mulher. Ele coloca alguém na linha de frente de um campo de batalha para que fosse morto e para que pudesse ter a mulher que era sua. Ainda assim a gente vê a fidelidade de Deus fazendo em Davi o cumprimento de promessas. Então qual que era a chave do coração de Davi? Davi, por mais que em alguns momentos tenha tropeçado, o temor do Senhor sempre levava ele para um lugar de arrependimento. Irmão, a Bíblia diz que a pior coisa que Deus pode fazer com um homem é entregar um homem aos seus próprios desejos. Não sei se você sabe, mas a gente está vivendo um momento caótico. E não é no Brasil, é nessa geração. Pais dando a liberdade dos filhos, escolhendo um sexo que já foi escolhido por Deus. Pais dando para os seus filhos nomes neutros para que os seus filhos possam escolher a identidade que têm, mesmo já tendo sido escolhida no ventre, antes deles nascerem. O exame de ultrassom faz você saber qual é o sexo do bebê, mas o sexo já foi definido. Tem inclusive agora engenharia genética para que você possa escolher o sexo, a cor. A gente quer assumir tanto o papel de Deus numa geração que está debaixo de um mover humanista, que a gente quer ser Deus até escolher como os nossos filhos serão, o sexo que eles terão. Irmão, isso nada mais é do que a gente tirar Deus do lugar de governo e querer nos colocar nesse lugar. Aqueles que temem ao Senhor confiam nele. Eu não entendo, mas eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não entendo, mas eu sei que Ele tem caminhos de paz para mim, não de mal. Eu não entendo, mas eu sei que tudo isso está gerando para mim uma glória eterna que pesa mais do que todas as aflições que eu tenho enfrentado. A Bíblia diz que tudo que a gente tem enfrentado tem gerado para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Então quando eu abro mão desse papel de governo e eu deixo Deus ocupar esse papel, eu começo a viver as bênçãos de Deus. Por quê, irmão? Porque agora não é mais você que governa a sua casa, é o Senhor quem governa ela. E em um lugar que Deus governa, não há falta de paz, não há falta de alegria, não há falta de provisão, porque nele não há falta. Nele, tudo que falta em nós transborda dele. Ele é uma fonte inesgotável de vida, ele é uma fonte inesgotável de esperança, ele é uma fonte inesgotável de saúde. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Deus é uma fonte inesgotável. Enquanto eu governo a minha casa, coisas podem faltar,
Mas quando Deus governa a minha casa, eu sei que é uma chave que parece simples, mas se todos nós estivéssemos vivendo, a igreja já estaria caminhando em plenitude. O temor ao Senhor. O temor é falar: Deus, eu queria muito ficar com isso, mas o Senhor está pedindo para eu entregar e eu entrego. Deus, eu queria muito entrar nessa porta, mas o Senhor está dizendo que não se alegra com ela, então eu não vou entrar. Deus, eu queria muito fazer essa aliança, mas o Senhor está dizendo que não abençoa essa aliança, então eu não vou fazer. O temor faz com que a gente se machuque menos, se fira menos, perca menos tempo, bata menos cabeça. Alguém está comigo? Diga amém. O temor coloca o homem no lugar do homem e naturalmente coloca Deus no lugar de Deus. Tem uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas ele diz que quando amamos a Deus devidamente, passamos a amar todas as outras coisas proporcionalmente. A geração que diz que ama qualquer coisa: eu amo meu iPhone, eu amo meu carro, eu amo a minha casa. A gente coloca Deus no mesmo patamar que todas as coisas que a gente ama. Mas Deus não é como as coisas que a gente tem. Deus é Deus, Ele é acima de todas elas. O temor faz com que a gente coloque Deus no lugar de Deus e a gente se coloque no nosso lugar. Você está comigo? Diga amém. Eu queria fazer algo profético aqui. Levante suas mãos, feche teus olhos, declare isso com autoridade. Diga: Pai, eu me arrependo de todas as vezes que eu tentei assumir o controle da minha história, porque eu sei que o Senhor tem o controle sobre ela. Então eu abro mão da minha vontade para viver a sua. Eu abro mão do meu governo para viver o seu. Diga: Pai, eu me arrependo de todas as vezes que eu tentei lutar com as minhas armas, me defender com as minhas palavras, que eu tentei fazer do meu jeito. Diga: tudo que eu tenho vem do Senhor. Eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu descanso no Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia. Sabe outra chave interessante sobre portas? Quantos querem viver portas abertas nesse ano? Terceira chave para você viver portas abertas é você aprender a se mover na presença, é você aprender a cultivar a presença. Declara comigo, diga: a presença abre portas. Você já foi num shopping, alguma loja bacana, alguma loja chique, que tem uma porta automática, você se aproxima e ela abre? Alguém já viveu essa experiência? Está escrito lá, porta automática. Ela percebe a sua presença e ela se abre. Existe um sensor de presença e ela foi programada para isso. Então a programação que essa porta recebeu é: todas as vezes que houver presença, você se abre. Uma dinâmica natural serve para exemplificar uma dinâmica sobrenatural. Quando você carrega a presença, as portas se abrem. Ninguém te resistirá. Deus pega Moisés, um homem que não era bom de fala, vai lá e fala com o faraó, mas Deus fecha o coração de faraó. Que loucura, ele pede para alguém falar com alguém que ele mesmo fechou o coração. O que abriu as portas para o povo? A presença. Havia sobre eles uma aliança que não havia sobre faraó. Irmão, guarda isso, os seus inimigos não carregam uma aliança de Deus, e é por isso que todos eles serão destruídos, porque você caminha debaixo de uma aliança. Então quando você entra num campo de batalha, a presença que você carrega abre portas de milagre. Eu lembro que eu ouvi ou li algo uns anos atrás de um pastor americano que me impactou tanto. Ele falou sobre a necessidade, a importância da gente ter a consciência da presença. Irmão, olha para mim, não se distraia. Ele falou: todos nós carregamos a presença, mas ela não se revela em todos os lugares. Todos nós estamos envolvidos pela presença, mas ela não se manifesta em todos os lugares. Ele falou, e eu percebi que mesmo nós cristãos que creem que carregam a presença, nem sempre caminham debaixo de uma consciência que carregam a presença. Então ele começou a fazer um exercício.
E em até lugares simples, às vezes antes de entrar no mercado, antes de entrar numa farmácia, no carro dele, ele trazia consciência: eu carrego a presença do Deus vivo, algo vai acontecer. Pai, eu trago a consciência, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer algo sobrenatural acontecer, então manifesta o seu poder. E ele deu testemunho que em vários lugares aconteceu dele entrar e alguém ficar paralisado e falar: tá tudo bem? E alguém falar: você tem algo diferente, o que você tem? A presença. A presença abre portas. Declara isso comigo, diga: a presença abre portas. É tão interessante, irmão, porque tem portas que inclusive elas só abrem pela presença. Algumas você até consegue forçar, o problema é que com muita facilidade alguém pode fechá-las. Algumas você consegue até empurrar e forçar acesso, mas a presença, ela não só abre portas, ela escancara elas. Nada vai parar alguém que se move debaixo da presença do Deus vivo. Você recebe isso? Diga amém. A Bíblia diz que os discípulos estavam a noite inteira tentando pescar e não pescavam nada. Olha que forte isso, irmão. Eles estavam a noite toda tentando pescar. Fala comigo. Pescar o que, gente? Amém. Alguém falou alguma coisa estranha aqui. Nada? Ah, boa. Eu entendi costela da Outback. Eu falei, deve ser minha mente de gordinho. Mas... eles estavam tentando pescar peixes. E a Bíblia diz que eles não conseguiram pescar nada. Aí Jesus aparece na beira do mar. E aí, quando os discípulos vêm, se eu não me engano, João fala para Pedro: eu acho que é ele, eu acho que é o mestre. Pedro coloca Jopo e se lança no mar, vai nadando em direção ao mestre. Quando eles chegam lá, você sabe o que havia esperando eles em terra? Uma fogueira com peixe e pão sobre as brasas. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tudo aquilo que eles demoraram horas tentando conquistar e não conseguiram, já estava pronto com Jesus, esperando eles chegarem. A presença de Jesus carregava tudo aquilo que eles precisavam. A presença de Jesus carregava tudo aquilo que eles desejavam. Irmão, olha para mim. Tem coisas que você está tentando conquistar na força do braço, mas quando você se aproximar da presença de Jesus, você vai perceber que já está pronto. Só estava esperando você chegar. Recebe isso em nome de Jesus. A presença de Deus vai suprir você. A presença de Deus vai abençoar você. A presença de Deus vai surpreender você. Você recebe isso? Diga amém. Tudo que eles estavam cansados tentando conquistar, Jesus só estava esperando eles se aproximarem para liberar. Declare comigo: o favor de Deus abre portas. O favor de Deus abre portas. 1 Coríntios 1:27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Declara comigo, diga: tudo que eu tenho é pelo favor de Deus. A gente teve um tempo de mesa com o Vitor Hugo aqui no primeiro dia de conferência. Ele falou algo tão simples, mas tão poderoso. E eu queria compartilhar com você nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Sabe aquele tipo de revelação que você fala: cara, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca percebi isso? Algumas das revelações mais simples são as mais poderosas. Ele estava compartilhando com a gente. Você já se atentou no fato que a multidão que estava aguardando a multiplicação de pães e peixes, aquela multidão que estava no deserto, você lembra desse episódio? Jesus está pregando, a multidão tem fome, os discípulos perguntam como que vão alimentá-los. Jesus pede para que procurem algo que alguém tenha para comer, para que possa multiplicar. E o menino apresentou tudo que ele tinha: 5 pães e 2 peixinhos. Alguém lembra disso? Diga amém. Mas olha que interessante, irmão. Naquela época, você não contabilizava crianças nem mulheres, você só contabilizava homens. A Bíblia diz que era uma multidão de mais de 5.000 homens. Então a gente pode crer que talvez tinham 10.000, 15.000 pessoas, entre mulheres e crianças. Agora vem o mais poderoso, irmão. Uma criança ofereceu 5 pães e 2 peixinhos para que Jesus pudesse multiplicar. Mas naquele dia ele sequer foi contado.
quantas pessoas tem? Peraí, 5.000. Eles só contavam homens. Da onde veio a provisão de uma criança que nem sequer foi contada? Irmão, pega isso em nome de Jesus. Homens podem não contar com você, mas o Senhor conta, e é de improváveis que Ele vai levantar ondas de avivamento. Recebe isso em nome de Jesus. Deus vai levantar improváveis nesse tempo. Deus vai levantar pessoas que sabem que não são, mas dependem do grande eu sou. Deus vai levantar pessoas que vão buscar no favor dEle provisão sobrenatural. O menino é falado até hoje, milhares de anos depois, como alguém que foi o precursor de um avivamento, de um milagre, de uma multiplicação, e ele sequer foi contado. Irmão, olha para mim, não se preocupe se algumas pessoas não têm contado você, percebido você, não têm honrado você, não têm entendido o que você carrega, não acreditam naquilo que você se move, porque o Senhor, Ele está te vendo, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você carrega, e é o favor dEle que vai te colocar em lugares altos. Alguém crê nisso? Diga: eu creio. Diga que o Senhor me vê em todo tempo. Diga: eu creio que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias. Diga: eu creio que homens podem até não contar comigo, podem até fingir que não me veem, serem indiferentes àquilo que eu carrego. Diga: mas o Senhor me vê em todo tempo. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Eu preciso terminar essa palavra. Tudo que você está vendo é favor, irmão. Fala para quem está do seu lado: tudo que você tem é pelo favor de Deus. O ar que você respira é favor de Deus. Seu coração está batendo? Bota a mão nele aí, vê se está batendo. Está batendo? O meu quase parou em 2018. Sabe por que ele continua batendo? Favor de Deus. A revelação que Ele te dá, as portas que Ele abre, os milagres que você vive, os livramentos que você vive. Declaro com autoridade: diga: tudo isso é favor de Deus. 1 Coríntios 1:20 diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, está bem esticado isso aí, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gentios, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, agora vai pegar muito empresário, muita gente hypada, muito influenciador de Alphaville. Você está comigo? Diga amém. Irmãos, pensem bem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Levante suas mãos em nome de Jesus, declare com autoridade, diga: Pai, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga: eu entendi e eu confesso que tudo que eu tenho é favor de Deus. Diga: todo milagre, toda porta aberta, cada livramento, cada provisão, diga: tudo isso é pelo seu favor, Jesus. Diga: e esse ano o seu favor vai abrir portas de milagres em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém.
Vou finalizar. Alguém me dá 8 minutos para eu terminar essa palavra. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Declare com autoridade, diga: milagres abrem portas. Tem muita gente esperando a porta se abrir para o milagre acontecer. Mas muitas vezes a gente viu Deus gerando milagres para que portas sejam abertas. Davi viveu o milagre de matar um gigante, a porta do reino se abriu. José viveu o milagre de revelar um sonho, o governo se abriu. Se não fosse a prisão de Paulo, Paulo não teria pregado para o imperador. E provavelmente não teria escrito algumas revelações que fazem parte, grande parte do Novo Testamento. Se não fosse a prisão de José, José não teria governado no Egito. Se não fossem as ursas e os leões que atacavam Davi enquanto ninguém via, Davi não teria ousadia para enfrentar o gigante enquanto todo mundo olhava para ele. Se não fosse a tempestade, irmão, Pedro não teria andado sobre as águas. Se não fosse a fome, talvez Jesus nunca teria multiplicado os pães e peixes. Se não fosse a falta, talvez o primeiro milagre não teria sido Jesus transformando água em vinho. Se não fosse a cruz, nós não estaríamos de pé. Tem portas que vão se abrir quando o seu milagre acontecer. O seu testemunho vai abrir portas. O seu testemunho vai abrir portas. Alguém recebe isso? Diga: eu creio que o meu testemunho de milagre vai abrir portas de favor de Deus. A gente viveu um movimento de cruzadas no ano passado. Eu acho que foi o primeiro movimento de cruzadas pós-pandemia do Brasil. E aí, nesse tempo de descanso, misturado com o trabalho da nossa igreja lá de Miami, eu tirei 20 e poucos dias com a Kezinha, com a nossa casa, e eu fiquei tentando discernir o próximo ano. Deus, quais são os passos, quais são as portas? Deus me fez voltar a sonhar com cruzadas. Eu estou sonhando com cruzadas na Argentina, eu estou sonhando com cruzadas na África, eu estou sonhando com cruzadas em Portugal, eu estou sonhando com cruzadas no Nordeste, eu estou sonhando com cruzadas no Brasil. Eu estou sonhando com cruzadas, irmão, que eu creio que vão marcar esse tempo, que vão marcar essa geração. Mas o que me fez sonhar mais alto? A necessidade de alguns milagres que eu vivi nos últimos dias. Tem lugares que Deus permite que a gente esteja, para que a gente seja provocado a voltar a se mover no sobrenatural. Tem inclusive portas que se fecham para que os nossos olhos se abram. Fala para quem está do seu lado: tem portas que Deus fecha para que os seus olhos se abram. Guarda isso, irmão. Tem milagres que você vai viver, que vão abrir portas que você nem sabia que existiam. Milagres são respostas de Deus a algum problema na terra. Tem coisas que a gente está enxergando como problema hoje, Deus está chamando de milagre amanhã. Recebe isso em nome de Jesus. Tem coisas que você está chamando de problema hoje, Deus vai chamar de milagre amanhã. Deixa eu liberar isso sobre você. Tem coisas que você está chamando de problema hoje, os céus vão chamar de milagre amanhã. Alguém pode receber nessa manhã? Receba isso: milagres de cura, milagres de renovo, milagres de provisão, milagres de portas abertas. Esse é o ano das portas abertas. E os milagres que você vai ver vão abrir portas que Deus preparou para você acessar. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!